Ontem, o que vimos em campo foi mais do que uma simples derrota. Foi um atropelo. O Paris Saint-Germain não apenas venceu o Real Madrid, ele dominou, controlou e humilhou um dos maiores clubes do mundo com um impressionante placar de 4-0. E o pior, poderia ter sido mais. Os franceses claramente diminuíram o ritmo no segundo tempo, talvez por respeito, talvez por estratégia, mas o estrago já estava feito. E no meio de tudo isso, uma cena chamou mais atenção do que os 4 gols sofridos. Vinícius Júnior no banco de reservas sorrindo. Sim, sorrindo, enquanto seu time era destruído em campo. Para muitos, uma imagem imperdoável, para outros, apenas um momento mal interpretado, mas para Toni Kroos, companheiro de equipe, foi inadmissível. Toni Kroos foi direto e contundente. Disse que entende o momento do técnico Xabi Alonso, afinal, são apenas 6 jogos no comando da equipe e pouco tempo de treino. Mas o que ele não engoliu foi a postura de Vinícius. Não importa o torneio, não importa o placar. Vestir a camisa do Real Madrid exige responsabilidade, afirmou o alemão, visivelmente incomodado com a atitude do brasileiro. Segundo Kroos, aquele tipo de comportamento não combina com o peso e a tradição do clube. É claro que o PSG merece todos os méritos. O time francês hoje joga o melhor futebol do planeta. São 2 anos de trabalho sólido com o mesmo treinador que agora colhe os frutos. Jogadores entrosados, um sistema tático bem definido e uma confiança que salta aos olhos. Eles souberam explorar todas as fraquezas do Real Madrid, e não foram poucas. Mas e o Real? O que aconteceu com essa equipe que há pouco tempo conquistou 2 Champions League com o próprio Vinícius Júnior sendo peça fundamental? O que vimos ontem foi um time sem alma, sem organização e pior, sem vontade. Parecia assustado, acuado, como se soubesse que o pior estava por vir e simplesmente aceitasse. Vinícius, especificamente, teve uma atuação para esquecer. Mesmo quando esteve em campo, parecia ausente, sem energia, sem brilho, sem aquela vontade que sempre foi sua marca registrada. É verdade que no jogo anterior, contra o Salzburg, ele teve um bom desempenho, marcando um golaço e sendo o principal destaque da equipe. Mas foi só um lampejo em meio a uma sequência de atuações apagadas. Durante a partida contra o PSG, Vinícius foi deslocado para a ponta direita, uma posição onde claramente não se sente à vontade. A esquerda ficou com Mbappé e o centroavante foi Gonzalo Garcia, artilheiro do torneio até aqui. Um desastre. No primeiro tempo, o time finalizou apenas uma vez ao gol. No segundo, mais uma tentativa solitária. Foram apenas 2 finalizações em 90 minutos. Enquanto isso, o PSG finalizou 7 vezes só na etapa inicial, sendo 4 chances claras. Dominou do começo ao fim, sem dar espaço para reação. Os erros do Real foram grotescos. Rüdiger e Asensio protagonizaram falhas bizarras dignas de time de base, e o técnico Xabi tentou de todas as formas manter a calma da equipe, mas sem sucesso. A tensão era visível. Valverde, improvisado na lateral, não conseguiu segurar os avanços de Nuno Mendes e Hakimi, que pareciam jogar em outro ritmo. O meio-campo também foi dominado. Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves ditaram o jogo como quiseram. Foi um massacre, uma exibição que lembrou aquela vitória do Bayern de Munique por 8-2 sobre o Barcelona na Champions de 2020, ou até mesmo a goleada histórica do próprio PSG sobre o Atlético de Madrid, em outro jogo recente. Mas o que impressiona neste novo PSG é a autoridade com que vence. Não é só a quantidade de gols, mas a forma como eles acontecem, com organização, intensidade e precisão cirúrgica. Voltando ao Real, não dá para colocar tudo nas costas do treinador. Xabi ainda está no início de um trabalho complicado, cheio de expectativas, mas também não dá para passar pano. A apatia dos jogadores foi assustadora. E aí voltamos a Vinícius Júnior, um dos líderes técnicos do elenco, alguém que já decidiu partidas grandes. Agora parece distante, desconectado, como se estivesse em outro lugar.
O que aconteceu com Vinícius? Seria apenas uma fase ruim, um problema físico, uma questão emocional ou algo mais sério como a perda de motivação? São perguntas que muitos torcedores estão fazendo neste momento. Nas redes sociais já circulam vídeos reunindo lances inexplicáveis do brasileiro ao longo do Mundial. Dribles errados, passes sem direção, finalizações bizonhas. É triste ver isso, principalmente porque todos conhecem o potencial do Vini. Ele é jovem, talentoso, já foi decisivo em finais e tem tudo para se tornar um dos grandes nomes da história do clube. Mas precisa reencontrar o foco, precisa lembrar o peso da camisa que veste. E mais do que isso, precisa voltar a se importar. A verdade é que ontem, pela primeira vez em muito tempo, o Real Madrid não assustou ninguém. Nem mesmo os torcedores do PSG estavam preocupados quando o jogo estava 3-0. Afinal, todos sabiam, o time espanhol não oferecia perigo. E isso diz muito sobre o atual momento do clube. O Paris Saint-Germain, por outro lado, vive um auge. O time é hoje o principal candidato a tudo. Champions, Mundial, o que vier. O grande desafio será manter esse nível, afinal vimos times incríveis surgirem e desaparecerem rapidamente. O Bayern de 2020, por exemplo, foi espetacular, mas durou pouco. O City de Guardiola também teve seus picos, resta saber se o PSG conseguirá manter esse ritmo por mais de uma temporada. No fim, o jogo de ontem foi mais do que uma simples derrota, foi um alerta para o Real Madrid, para os torcedores e principalmente para os jogadores. O futebol não perdoa a acomodação e se quiserem voltar ao topo, terão que mudar, e rápido. Agora eu quero saber de você, o que está acontecendo com Vinícius Júnior? Será apenas uma fase ruim ou estamos vendo um declínio preocupante? Na sua opinião, ele ainda é um craque em potencial ou um jogador superestimado? Deixe seu comentário, compartilhe sua visão e não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como essa.